Bom, pessoal, hoje dia 15 de março, né, de 2023. Vamos já iniciar aqui para mais um diário de trade, para mostrar as operações que eu fiz, que eu deixei de fazer, né, e que eu poderia ter feito diferente para talvez melhorar os meus resultados, beleza? Vou apagar esse sistema aqui, pegando. Vamos começar aqui pelo mini dólar, que é geralmente o ativo que eu opero, né? Ó, é, é o ativo que eu geralmente opero, né? Ok. Bom, o que acontece? Hoje, fora do esperado, né? Pelo menos eu até vi, né? Como estavam o mercado lá fora e o S&P, o Nasdaq estavam pesando. O índice VIX estava subindo forte, o DXY também estava subindo, né? E o dólar estava subindo em relação às moedas dos países emergentes, né? Tendo em vista isso, eu tenho a possibilidade de trabalhar com na ponta compradora na abertura. Porém, o mercado já abriu um gap de 50 pontos, né? É muita coisa. Tem dias que entre máximos e mínimos o dólar não anda 50 pontos, né? Então o que acontece? A compra, para mim, na abertura se tornou inviável. Por quê? Porque o Gap já precificou essas informações que eu tinha visto no pré-mercado. Ok? Então o que eu fiz? Observei a região que o dólar é, parou, fez máximo, foi aqui, certo? E vi, né? Esperei o início de um processo corretivo, né? Aí o que acontece? O dólar deixou essa estrela cadente linda, linda. Em que região? Né? Na região de máxima, vamos aqui no 60. Nessa região de máxima, não chegou a cravar exatamente, mas chegou na região. Essa região desse fibro macro aqui, no 5.350, certo? E o pivô de alta que eu tinha projetado foi aqui, esse, foi esse, e pronto. Ó, o dólar chegou no terceiro alvo desse pivô de alta, né, que foi o pivô que ocasionou o rompimento da média móvel de 200 nos 60 minutos. Certo? Esse fibro já está, perdão, essa projeção já está marcada na outra tela aqui, desde o dia que ele ativou, né, que ele ameaçou a formação desse pivô. E hoje ele cravou o terceiro alvo, mas esse pivô de alta é, de antes de ontem, né, que também formalizou, não ativou, hoje ele já abriu ativando, né, coloquei a projeção, mais essa região de máximos. E se a gente for olhar aqui no diário, ó, no diário também, né, só chegou próximo a essa região, mas não era uma região forte. E o mercado no diário já estava bem esticado, beleza? Né? Então, tendo em vista isso, eu fui, né, agressivo e efetuei a venda aqui. Erro nessa entrada aqui. Qual foi o erro? Eu entrei aqui, onde está certo, e meu stop ficou aqui, ó. Com um stop de 8 pontos, um pouco mais abaixo, né? Só que eu, né, buguei. Assim, mas eu pros alvos, eu estava nos 2 minutos, né? Fiz a entrada pelos 2 minutos. Fiz a entradinha aqui, ó. Stop aqui acima. E saí nessa média móvel. Nessa média móvel de 9. Foi aqui que foi. Saí nessa média móvel de 9 períodos. Só que tinha essa região de mínimo do dia, certo? E eu poderia ter observado mais os 5 minutos. Olha como fechou essa barra. Eu poderia ter a entrada aqui, ok. Ter esperado essa barra fechar para ver como o mercado ia se desenvolver. Na minha entrada, o mercado chegou a pagar 21 pontos. Um candle praticamente, né?
Mas como eu deixei a ordem apregoada, né, e próximo a essa mínima, né, eu poderia buscar como um alvo mais claro essa média móvel de novo do 5 com a troca de polaridade na máxima do dia anterior, que é essa região de suporte aqui agora, né? Era resistência, agora virou suporte, né? Então daria para ter trabalhado de uma forma mais clara com os alvos. Além disso, eu poderia ter trabalhado com Fibonacci Gap. Mercado abriu esticado, né? Poderia vir buscar correção desse Fibonacci Gap e o mercado foi lá, tá errado aqui, mas o mercado foi lá e buscou 7640, né? São regiões importantes do preço, regiões que o mercado trabalha. E temos aqui a confluência de 61 com o máximo do dia anterior, mais média móvel de 20 períodos, mais região de suporte forte, né? Então, fiz essa venda, fiz essa saída, né? Não fiz mais nada real. Poderia ter trabalhado melhor essa operação com certeza, né? Hoje o meu erro foi me prendi muito nos 2 minutos, né? Foi para onde eu fiz a entrada e não ampliei o meu foco e me estreitei a visão aqui nos 2 minutos e fiquei naquela um queno. Só que tem, tem a importância de olhar o movimento macro, né? O quão o mercado pode ir, o quão ele pode esticar, certo? Então aqui indicava uma correção pelo menos, né? Até essa retração de 50 que tem essa troca de polaridade. E a média móvel de 9 dos 5 minutos. Beleza. E essa vendinha aqui foi extremamente agressiva, certo? Mas com contexto. Outra oportunidade de venda foi essa barrinha aqui, que foi um pullback e pós-rompimento na mínima do dia, né? Do primeiro candle aqui da abertura, certo? Deixou essa oportunidade aqui, stopzinho baratinho também. Agora buscando continuação do movimento, né? Quiçá ficar a média móvel de 20. Foi o que ele fez e aqui deixou outra oportunidade de venda, certo? O que acontece? O mercado vem testar essa média móvel de 20 totalmente ascendente e sai esse rompimento. Aqui eu já não venderia. Por quê? Porque a média móvel de 20 não virou, certo? Ela não virou acompanhando o preço. Então aqui eu já não venderia, certo? Era mais fácil eu comprar aqui como uma falha de rompimento aqui, né, do que vender aqui. Beleza. O mercado buscou quem? Eu tinha observado, o mercado já estava esticado, da VWAP. Não fez nenhum pullback. Observe, ele rompeu sem fazer pullback e veio buscar aqui essa região. O mercado volta, testa VWAP, média móvel de 20 quebra. Então aqui é uma oportunidade interessante para venda. Só que a gente já vende uma falha de rompimento de mínimas, né? Se vendeu aqui, o stop 9 pontos, o mercado chegou a andar 12 pontos, né? A expectativa era o quê? Que rompesse essa mínima, e viesse buscar talvez 50, essa média móvel de 50 períodos, né? Se a gente colocar um fio dessa pernada de baixa, o mercado sentiu retração de 61,8, né? Aí aqui sim, se você, né, observou o alinhamento dessas médias, ou melhor, a inclinação dessas médias, ó, 200, exponencial aritmética 50, bem forte aqui, ó, se a gente colocar, ó, por 15 minutos, observe a inclinação dessa média móvel de 20 períodos, né? Pelo 15, essa barra foi uma barra ignorada. Pelos dois, a gente tem a formaçãozinha de que uma falha de mínimos, vínhamos com topos e fundos descendentes, fizemos um topo ascendente, fundo ascendente. Pronto, formalizou o que? Pivôzinho de alta. Beleza? Pivôzinho de alta aqui, certo? Para a entrada aqui, no meu operacional, a melhor entrada seria nesse candle aqui, porque tínhamos o que? O mercado rompe a média móvel de 20 de novo para cima, né? Volta, faz um pullback na média móvel de novo com a média móvel de 20 e deixa essa barra de força. Tendo o gatilho aqui, né? Poderia pegar aqui embaixo? Poderia. Só que aqui nós já estaríamos contra essa virada da média móvel de 20, certo? Pelos 2 minutos, ó, pelos 2 minutos também não foi diferente. Poderia pegar até melhor pelos dois, porque ele testou uma vez, fez um pullback de pré-rompimento,
E aqui sim deu uma entradazinha bacana. Ó, o mercado chegou a pagar, ó, 25 pontos, né? Para trabalhar com alvos tínhamos a projeção, né, o espelhamento e esse fibo as retrações do dia, máximo com mínimo. Chegou lá a retração de 7.640. Trabalhou com margem de contrato, faz uma parcial aqui na retração de 61,8, né? Top aqui 10 pontos. A retração de 61 pagou 1 para 1. Segurou os alvos, né? Primeiro alvo pagou 14, segundo pagou 22. Fez entradinha perfeita, cirúrgica, certo? Então o mercado chega aqui, volta, em buscar o que? Nesse momento, uma troca de polaridade. Buscar uma troca de polaridade com essa região, ó, região rompida, né? Quando vem, ele acumula aqui, esperando a média móvel de 20. Bom, quando ele testa a média móvel de 20, já deixa esse cano de força, né? Aqui não diria que é um pullback plano, né? Mas é uma correção um pouco mais complexa. O ideal seria esperar essa média móvel de 50, né? Mas eu acho que a de 34 chegou aqui, ó. A média móvel de 34 chegou, né? Deixou essa barrinha aqui, já seria interessante trabalhar uma compra aqui, só baratinho, né? Buscando pelo menos o expiramento desse micro pivôzinho de alta aqui, né? Mas se a gente esperou, foi conservador, o rompimento dessa máxima, o mercado deixa um pullbackzinho aqui nessa barra, pullbackzinho oculto, ó, e rompe e entrega ainda mais 13 pontos para cima, certo? Não chegou a testar máximo do dia, né? Não lá no pavio, mas se pensarmos no preço, onde temos o fechamento, o mercado chegou até a romper, né? Essa região que ele parou foi onde os candles fecharam, certo? Se considerarmos o pavio, né? Eu considero porque se tem o pavio é porque teve negociação naquela região, ok? Mas não chegou a testar máximo. Beleza. Chegou nessa região, o mercado, né, inicia um processo corretivo. Aqui já estava esticado, né, na média móvel de 20, observem aqui esse afastamento. Buscou a média móvel de 50, perdão, e arma essa estrutura de pré-rompimento da média móvel de 50. Aqui não venderia, por quê? Meio de testar a média móvel de 50, né? O mercado vem, testa, monta a estrutura e deixa esse candlezinho lindo. Candle gatilho nessa operação aqui, esse aqui, retomada, mas ancorado em todas as médias, né? Tínhamos o empecilho da VWAP, mas ela estava flat nessa região, né? E para alvos, assim como a gente fez aqui embaixo, trabalharíamos com projeção, né? Espelhamento aqui. O mercado foi lá e ainda cravou o segundo alvo, né? Se trabalhássemos com as retrações desse movimento do dia, máximo com mínimo, o mercado com a retração de 7.640 e confluiu com a máxima do dia anterior, que é essa região aqui do 100% do 5.303. Beleza? Aqui no final do pregão não tem mais nenhuma oportunidade. No diário, não sei como fechou, como mencionei na segunda-feira, o mercado buscou 61,8 dessa pernada de correção aqui, certo? E iniciou, né, essa pernada de alta, certo? O mercado brecou aqui na retração de 61,8 dessa perna de correção, que estava servindo como resistência para os preços, né? Chegou a romper e hoje ele fez esse gap full, né? Ele rompeu dessa região, chegou até praticamente trocar a polaridade aqui, mas conseguiu romper. Lembrando que o mercado rompendo essa região, ele está adentrando novamente, ó, nessa região de briga aqui. No momento ele está brigando nesse suporte aqui, que para ele tá servindo de resistência. Caso o mercado rompa, né, já está um pouco esticado aqui, essa pernada praticamente sem fazer correções, ajustei esse fio, praticamente sem fazer correção desse movimento, já temos as médias inclinando, né,
O alvo ideal, caso ele venha testar essa máxima aqui, é que ele venha buscar essa média móvel de 200 aqui, certo? Não fiz projeções desse movimento, né? Por conta de estar trabalhando dentro dessas retrações. Se eu fosse trabalhar com projeção aqui, seria a projeção, né, dessa volta em V aqui, ó. Temos o primeiro alvo aqui próximo à média móvel de 200 períodos. Vou deixar essa projeção aqui. Caso o mercado rompa, a gente já vai ter os alvos traçados, certo? Eu, na minha visão, acredito que o dólar aqui já está esticado. Já está esticado. Esse gap hoje, mesmo ele não conseguindo perder a máxima do dia anterior, né, ele violou aqui, mas fechou acima. Mas o dólar já está bem esticado. Lembrando que também tem a questão dos fatores políticos, né? Tanto internos no Brasil quanto externos, né? Principalmente nos Estados Unidos. Está afetando bastante os preços. O dólar ainda fechou com a alta de 0,63%. Ele brigou nessa região, veio, abriu esse gap, vendo, ficou aqui, não conseguiu dar continuidade ao movimento. Né? Praticamente abriu no gap, testou fronteira do gap, não chegou nem a testar a média de 200, mas pegando bem interessante pro dólar. Já o índice, fazendo de uma forma bem mais rápida, lá. Isso que a gente tinha, retração, perdão. Tínhamos as retrações de ontem, certo? Assim como no dólar, o índice abriu com um gap de baixa de 1.300 pontos, vamos arredondar para cima. O que eu fiz aqui, quando o mercado abriu, eu coloquei a projeção, né, desse último movimento de baixa. E se a gente observar aqui é uma bandeirinha de baixa, certo? Ó, o mercado já abriu aqui brigando no segundo alvo, né? Não pensei em vender, nenhum momento, um gap amplo, não pensei em vender, pensei em vendas. A gente deixou alguns gatilhos interessantes, né? Deixou essa barrinha aqui, ficando em continuação. Perdeu essa mínima, voltou, fez um pullback, deixou outra oportunidade aqui, né? E a melhor oportunidade do dia, na minha opinião, foi aqui na abertura do americano. Ele rompe o conjunto de médias, né? Porém a 9 não está acima da 20 e a 20 está totalmente descendente e ele tem esse engolfo de baixo aqui, né? Se fôssemos filtrar as melhores operações do índice, a ponta vendedora acompanhando o movimento, e essa venda, né? Até formalizou esse pullback aqui, né? Mas não conseguiu desenvolver. Talvez aqui eu já achasse bem esticado, certo? Mas a venda ideal foi aqui, ok? Não fiz nenhuma operação no índice hoje, né? Também, quando o mercado fez mínimo aqui, vamos saber que região é essa aqui. O mercado fez mínima e no 101.489. Eu acho que isso vai dar para ver aqui, só no perpétuo. Dá para ver. Ó, mas aqui cravou o quarto alvo, né? Despivou de baixo, ok. E já já a gente vai olhar onde o índice parou lá. Não, o Ibov, né? Então pronto, o mercado formalizou aqui essa briga feia, não conseguiu dar continuidade ao movimento, até que ele ganha força, né, entre essa barra compradora aqui, aniquilando os vendedores, deixa essa barrinha ignorada, consegue romper, né, a média móvel de 20 com a média móvel de 9. Aqui não pensaria em compra ainda porque média móvel de 50, né? O ideal seria esperar um pullback, tanto de pré como de pós rompimento. O mercado vem, temos aqui já, né, tá tudo contrato, as retrações do dia de hoje. O mercado vem brigar aqui no 50%, rompe a média móvel de 50 com retração no 61 e faz essa acumulaçãozinha aqui no pós-rompimento da média móvel de 50. Essa acumulaçãozinha aqui, o que causou nada mais do que a inclinação da média móvel de 50 a favor do movimento, certo? Então, quando essa média móvel de 50 alinha com os preços, temos esse candlezinho gatilho aqui,
Quem estava confiante no cenário pode ter antecipado aqui, mas a barra de convicção mesmo foi essa barra 60. Essa 54 já foi interessante porque ela tentou romper o conjunto de médias com VWAP, com média 950 e deixou essa retomada aqui, já foi um interessante. Mas para quem esperou realmente uma definição do mercado, a barra ideal foi aqui, certo? Se eu estivesse atento ao cenário, com certeza teria pego aqui, né? Mas a barra ideal foi aqui. Foi pelos 5 minutos. Você comprou aqui, topzinho aqui abaixo, 360 pontos, caríssimo. Top na barra, 200 pontos. Ok. Para a Auslan, como a gente está comprando esse patamar já acima de 68, a gente pode trabalhar agora com é, as retrações do Fibogap, né? Temos aqui para retração de 50, pagaria 370, né? E para, ó, que interessante. Essa linha vermelha é um suporte importante, suporte macro. Então, para uma troca de polaridade, o mercado pagou 800 pontos, né? Voltou, fez um pullback na média móvel de novo, tentou novamente, não conseguiu, se tivesse 200. Fez mais um pullback. Agora, qual a diferença entre esses dois pullbacks? Nada mais do que o afastamento, proximidade da média móvel de 20 da média, e já está bem afastado. Aqui não, está próximo, né? Aqui ele está na região da média móvel de 20 e deixa esse candlezinho aqui. Seria errado pegar aqui, ó, stop de 260 pontos. O mercado entregou mais 700. Se você trabalhou com alvos, né? Se você buscou alvos aqui, ó, o mercado foi fechar o gap, viu? Se você trabalhou com alvos, temos a projeção dessa volta em V. O mercado cravou o segundo alvo, certo? Mas a operação ideal no índice, na minha opinião, por essa venda aqui, foi essa compra aqui. Quem estava atento ao cenário pode ser que tenha pé aqui embaixo, né? Mas eu acho difícil. Vamos ver aqui se temos alguma divergência de análise. Ó, eu olho bastante. Ah, certeza, meu amigo. Que divergência, viu? Que divergência. Coloco esses outros, mas o que eu gosto mais, ó. No IFR, fundos ascendentes, o índice faz no fundo descendentes. MACD, olha essa mínima, olha aqui, olha essa região aqui e olha aqui. Então aqui também divergência. Essa divergência mais forte, né? Segundo quem era o autor, é Alexander Elder, né? Porque aqui temos preços formalizando um padrão descendente, né? E os indicadores aqui que medem, né? Que medem os níveis sobrecomprado e sobrevendido. Então, tá indicando uma divergência forte. Ó, uma compra aqui, para quem usa esses indicadores, né? Confiou no cenário, foi bem interessante, certo? Mas eu acredito que o pregão tenha sido esse, um pregão bem interessante. Pela parte da manhã, travado, né? Mas para quem esperou, o mercado vai entregar um movimento bom 2 horas da tarde, né? Então para amanhã o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer para amanhã. Esse fio do dia anterior, colocar um fio de hoje. De hoje. Lembrando que essa região que ele parou é uma região de forte, ó. É essa região de mínimo aqui, né? Chegou na média móvel de 400 períodos. Até conseguiu romper a 200, né? Até deixou um padrãozinho aqui de continuidade. Ali não tinha mais pregão, certo? Cortar, ok? Sim, vamos ver lá. Aqui se projetar essa lateralidade do alvo. Ó, BOV. BOV. Ó,
Dessa projeção aqui, o mercado cravou exatamente o quarto alvo. E foi onde ele fez aquela mínima. Vou apagar aqui, ó. E desse último pivôzinho de baixo aqui, o mercado cravou o primeiro alvo. Aquele suporte, né, no Ibov aqui, foi nos 100 mil. Né? Não foi exatamente no bola fechado, mas foi, ó. Ó, nessa região de suporte aqui. Deve que o mercado já tinha brigado nessa região, porém não conseguiu fechar abaixo. Ele brigou nessa região em novembro e dezembro de 2021. E hoje ele buscar essa região de mínimo, né? Forte pro Ibov. Geralmente eu não marco a linha, né? Aqui é uma região onde tem esse fundo aqui, 100 mil, 0,74, é uma região. Agora vai ficar mais certinho aqui. Mas é uma região forte compradora. Observe que entrou esse fluxo comprador aqui enorme. Mesmo assim, o índice ainda fechou com baixa de 0,28. Mas acredito que o pregão de hoje foi esse.